Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre justiça e graça. Então você que está com a sua Bíblia aí, por gentileza. Nós vamos trabalhar um texto de Romanos, capítulo 9. E vamos também depois trabalhar no Evangelho de Mateus. Romanos capítulo 9, nós vamos ler só uma parte, só alguns versículos, para nós ter a introdução. Mas vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós pedimos licença a levantar a voz a Ti. E fazemos isso, Senhor, não porque somos bons, não porque há alguma virtude em nós, não porque pedimos licença ou qualquer coisa, Senhor, mas é porque o Teu Filho, Jesus Cristo, resolveu e quis morrer naquele maldito madeiro para pecadores como eu e como meus irmãos. E por isso, Senhor, nós ousamos mais uma vez levantar a voz a Ti nesse momento para falar da Tua palavra, Senhor. Que o orgulho do conhecimento humano possa, Senhor, não estar presente, mas somente aquilo que vem de Ti, pelo Teu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que eu e meus irmãos possamos crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor um pouquinho mais. Que venha o Teu reino através da Tua palavra e seja feito sempre, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão da água. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Hoje, como eu falei, eu gostaria de falar um pouquinho sobre justiça e graça. E é muito difícil para nós, humanos, compreender muitas vezes a justiça de Deus e como essa graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. Porque somos pecadores e muitas vezes nós temos a nossa justiça própria. E em algum momento, se Deus olhou para nós, é porque Ele viu alguma coisa em nós, para que Ele pudesse ter olhado para nós. Existem dois personagens na Bíblia muito interessantes para nós olharmos isso. Um é Judas. Judas era um homem que, ao longo dos 3 anos de Jesus, ele esteve presente. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que trazia confiança para os irmãos, tanto que ele era o tesoureiro, ele que guardava, ficava com o dinheiro, né? Ele, na evangelização, foi, inclusive, curou pessoas. E o outro é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz que, até um pouquinho antes, ele estava blasfemando contra Deus, xingando Deus. Se você for olhar ali nos originais, o que é aquele ladrão, ele era um salteador. Ele roubava em estradas. Ele estava junto com o comparsa dele, que acabou morrendo. E Jesus, naquele momento, virou para ele e falou que ele estaria, naquele mesmo dia, com ele no paraíso. Como que nós podemos compreender que um homem religioso, que conviveu com Jesus Cristo, encontrou a perdição, e um homem como aquele ladrão da cruz, que se não estivesse escrito na Bíblia,
nós jamais imputava nele que ele inaugurou o paraíso. Jamais. Por quê? Porque cabe a nós esse julgamento. Eu olhando para cada um de vocês aqui, para mim vocês estão todos no céu. Vocês são pessoas de Deus. E se eu sair para olhar para algum ímpio, que nesse momento deve estar fazendo alguma coisa que nós não julgamos que é correto, nós já declaramos que ele está onde? No inferno. Se ele morrer agora, nós já decretamos que ele morreu sem Cristo. Porque existe dentro do Evangelho a coluna da justiça de Deus e da graça, ela não pode ser mudada. Não tem como você trabalhar com isso de uma maneira flexível, não há. Quando você trabalha com a justiça de Deus e com a graça, olhando como se nós estivesse olhando para nós, para os nossos julgamentos, para os nossos merecimentos, por aquilo que nós ditamos e achamos que é correto, nós nunca vamos entender o Evangelho. Graça é algo que nós não conseguimos explicar. E a justiça de Deus, eu sei que muitas pessoas acabam sempre pedindo que a justiça de Deus seja feita, esperando a justiça de Deus, decretando a justiça de Deus. Eu quero passar para aqueles que não têm essa informação, que a justiça de Deus já foi feita. E foi feita na cruz do Calvário. Se você quer olhar para a justiça de Deus, quando você vê que esse mundo está do avesso e você não sabe o que fazer, olha para o alto, olha para a cruz, e lá você vai ver que a justiça já foi efetuada. Então não cabe a nós determinar céu e inferno. O Evangelho não dá a nós autenticidade para sermos juiz, mas ele dá a nós, ele nos humilha a um ponto de entendermos que nós não somos merecedores do céu. E se você olhar de uma maneira um pouquinho mais profunda em nós mesmos, você vai ter certeza de que você merece a condenação, se você é um conhecedor da palavra de Deus. Você vai perceber que você conhece você merece a condenação. E aquele homem, aquele ladrão, ele fez uma simples oração. Uma simples oração. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Antes de morrer, ele ainda falou algumas palavras. Falou: nós estamos sendo condenados porque nós fizemos isso mesmo. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Só a clareza do Evangelho vai trazer isso, vai trazer luz para nós. De que nós não merecemos a graça, que a graça é algo imerecido. Aqueles que acham que o céu é uma recompensa, que o céu é algo que você conquista por aquilo que você está fazendo. Porque simplesmente você é um religioso, ou por simplesmente você fez uma profissão de fé. Você não entendeu o Evangelho. Na realidade, você não vai conseguir viver o Evangelho, porque você sempre vai olhar e se comparar com aquilo que o Evangelho fala, da maneira que você tem que viver, você vai sempre se mostrar que você é incapaz. Ou você vai ter um religioso que vai ter a mente cauterizada como Judas. E não importa as nossas intenções, a intenção do nosso coração, como muitos dizem. De repente a intenção do coração de Judas era boa. Olha, eu vou instigar Jesus, ele é todo poderoso, vai que de repente ele resolve virar o jogo. Nós não temos esse poder de instigar Jesus. Não são nossas orações bonitas o que vai chegar ao céu e vai instigar. Jesus falou: olha como ele ora bonito e profundo, agora sim eu tenho que atender. Entendam, uma coisa bem simples no Evangelho. O poder está em quem ouve a oração e não em quem faz a oração. Nós muitas vezes invertemos isso, achamos que o poder está naquele irmão, porque o irmão ora muito, o irmão ora demais. Eu já fui um religioso a esse patamar. Eu já julguei muitas pessoas por não participar do culto de oração.
Então nós temos que a nossa oração ela é mais poderosa que os outros. Porque eu me dedico mais, porque eu tenho mais tempo, porque isso, porque aquilo outro. Entendam, o poder está em Cristo. Isso é derramado graça sobre nós. E quando você começa a conviver com o Evangelho, viver o Evangelho, você entende que você tem que ter comunhão com Cristo. Que não existe um relacionamento sem comunhão. Então hoje até eu estava lendo e vendo um livro de Dr. Martin Lloyd Jones, e ele estava falando exatamente sobre o orgulho do conhecimento. O orgulho que a religião traz para nós. Nós começamos a estudar muito, começamos a fazer muito, nós começamos a ficar orgulhosos, a achar que nós conhecemos mais. E isso traz um afastamento de Deus. Muitas vezes, o que falta para nós é a humildade de reconhecer a nossa dependência total de Cristo. Porque nós somos todos pecadores culpados, que não merecem nada além da condenação. E ninguém que pecou tem direito de reivindicar a bondade de Deus. Ninguém. E esse texto de Romanos deixa claro para nós. Nós não temos como reivindicar a bondade de Deus. Isso é graça. Ele age de misericórdia em nossas vidas. E nós entendemos muito bem quando nós vamos ler, lá em Mateus capítulo 20, se você puder abrir, vamos ler um pouquinho mais. Mateus capítulo 20, é um texto conhecido, a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas ele traz luz àquilo que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Ele fala assim no versículo 1, Mateus 20, a partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estiverdes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último também o quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essa parábola nos ensina algumas coisas, algumas verdades espirituais. Essa parábola não nos ensina, ela não está falando de uma lei trabalhista. Ela não está falando de uma justiça salarial. Ela não está falando de uma equidade em negócios ou qualquer princípio terreno. Ele está falando de algo espiritual. Algo espiritual. Essa parábola Jesus falou quando ele já estava terminando o seu ministério. E dentro do ministério Jesus ia tratando e trabalhando algumas informações que foram muito pertinentes no final.
Porque se você for olhar para a vinha, se você for olhar para o contexto ali, era algo muito difícil trabalhar naquele local. Era sol, era montanha. O pessoal conhecia muito bem como fazer aquela situação. Então, quando ele foi, logo que ele chegou para escolher, provavelmente ele deve ter escolhido, entre aspas, aqueles que se julgassem melhores. Quando chegou e ele tratou um denário com aqueles trabalhadores, lembrando que um denário, naquela época, que dá em torno de 10 jumentos, apesar daquelas pessoas que trabalhavam por diária não terem uma função pré-determinada, elas ganhavam menos do que o soldo, por exemplo, de um soldado, era um valor muito significativo. Então, quando aquele dono falou, eu vou pagar um denário para vocês, eles aceitaram porque era algo que tinha muito valor. E depois, se você for lendo a sequência, você vai percebendo que o dono, quando vai tratar com os outros, já não fala mais de valor. Ele fala que vai dar algo que ele acha justo. Não se fala de valor. Então, eles trabalhavam ali praticamente 12 horas. 12 horas. E embaixo de sol. Algo pesado para se fazer. Então, quando o homem, o dono, ele começa a falar, demonstra que ele é um homem muito generoso. Um homem correto, reto e generoso. Então as pessoas tinham confiança em trabalhar para ele, porque sabia que ele ia recompensar, que aquilo que ele tinha tratado, era algo que compensava. E nós vemos que aquelas outras pessoas ficaram lá, não ficaram por preguiça. Elas ficaram porque elas estavam esperando o quê? Uma oportunidade. Talvez fossem pessoas um pouco mais debilitadas, pessoas um pouco mais velhas, pessoas que tinham menos conhecimento ou menos força. Então eles ficaram lá esperando. E aí o Senhor voltou, depois ele voltou novamente, e todos eles ele levou para trabalhar. E no final, o que é interessante, na hora de fazer o acerto, o que o Senhor falou? Ele disse, chama os últimos e começa a pagar pelos últimos. E ele começa a pagar e deu um denário para cada um. E aquele que trabalhou, por exemplo, 1 hora só, quando ele pegou aquele valor, ele ficou, nossa, isso é muito. Só que os que estavam trabalhando às 12 horas, o que eles imaginaram? Eles imaginaram que se aquele que trabalhou 1 hora ganhou um denário, eles que trabalharam 12 horas iriam ganhar 12 denários. Eles criaram uma expectativa. Eles criaram uma expectativa que o dono da vinha não colocou, não deu a eles. Muitas vezes o que nós fazemos no Evangelho, nós criamos uma expectativa de receber algo de Deus, porque nós fazemos muito. Porque nós confiamos no nosso braço. Fortalecemos a nossa fé. Tem muitos lugares que falam assim, teste a sua fé. Vai na sua fé. Se você não tem fé, vem na minha fé. Então eles criam expectativas aonde não tem, aonde não tem promessa, aonde não foi dito a eles. Aquilo que o Senhor combinou, aquilo que o Senhor falou para nós que iria fazer, Ele faz. Apesar de nós não sermos fiel, Ele é fiel e justo. E o Evangelho demonstra exatamente isso para você. A confiança no Senhor, que é bondoso, generoso e justo. E justo. Se nós não temos isso em mente, nós criamos expectativas que não vão se cumprir em nossas vidas. Você vai criar expectativas que pessoas estão colocando, ou que pessoas estão falando, e que pessoas em nome de Deus estão profetizando e declarando.
Veja que Jesus introduz ali, nós chamamos uma elipse, ele faz uma omissão. Ele esconde o termo que quando ele começa a falar a respeito dos valores, ele omite o valor ali. Ele não fala mais nada. Ele só fala, olha, nós vamos fazer algo que é justo. Veja, lá no versículo 10 e 2, eles falam, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. E cada um deles também recebeu um denário, que era muito. Recebeu um denário. E quando eles receberam, o que a Bíblia fala? Que eles começaram a o quê? A murmurar. Eles começaram a se queixar. E a palavra ali no original quer dizer, saíam, era perceptível a queixa daquelas pessoas, a murmuração delas. Por achar que aquilo não está sendo justo com elas. Aí cai naquilo que é a nossa justiça. O que é justo? Você olhando para essa parábola, aquele senhor foi justo em pagar um denário para aquelas pessoas que trabalharam as 12 horas? Foi o que foi combinado. Se aquele que trabalhou 1 hora recebeu a mesma coisa, se eles também receberam o mesmo denário, eles aceitaram algo sem eles saberem qual seria o valor. Teoricamente, aquelas pessoas foram lá, eles podiam dar 10 centes para eles. Eles iam aceitar, porque não foi tratado valores. Você percebe que o necessitado, ele nunca vai discutir valores, aquilo que ele vai receber? Porque ele é um necessitado. E aqueles que se julgam melhores, eles sempre vão esperar algo a mais. Até a mais do que aquilo que foi combinado. O Evangelho hoje, se você falar apenas em salvação, não basta mais. A salvação não é atraente. Arrependimento de pecado não é atraente. Só isso? Só arrependimento? Só cruz? Só sangue? É só isso que você tem para me oferecer? Não tem uma bencinho a mais? Não tem uma portinha a mais? Não tem uma curinha a mais? Não tem algo a mais? Porque só isso não é pouco para mim. É muito pouco. Só Ele ter derramado graça sobre a minha vida, ter me escolhido ali por último. Eu não sei quais eram as condições. Para aquelas pessoas terem sido escolhidas por últimos, é porque as condições delas eram muito piores do que as outras. Muito piores. Muito piores. Tanto que era pior que eles ficaram lá até a última hora, esperando alguém chegar lá de alguma maneira. Esperando alguma migalha, esperando alguma coisa. É que na realidade, irmãos, diante do Evangelho, todos nós somos mendigos, necessitados. Nós não estamos em posição de barganha nenhuma. Nós não temos condição de impor nada sobre a mesa. Nós não temos essa condição, irmãos. Eu sei que muitos acham que tem, mas nós não temos. Nós somos aqueles que, carentes realmente, da graça de Deus. E sabendo que a justiça foi feita. E por a justiça ter sido feita, é que ela não vai cair sobre nós. E isso já é muito. É muito. É muito. E aí, aqueles homens, o Senhor fala assim, mas não é justo eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Não é justo? Se eu quiser abençoar mais o irmão do que a irmã, não é justo isso? Se você está passando por momentos de dificuldade que eu não estou, não é justo isso? Pelo que eu passei, não é justo aquilo que eu passei, por quê? Porque eu sou filho de Deus? Porque Jesus me escolheu? Porque alguém prometeu? O que é justo? O que você trabalha com a justiça? E é a mesma coisa que o ímpio sempre fala. Mas por quê? Se Deus é bom, por que aquela criança morreu? Que aquela criança inocente morreu? Como se
existisse algum inocente, como se existisse algum justo, um só sequer. Por isso que há o questionamento. Mas você que conhece da palavra de Deus, fala assim, mas é você? Vai questionar Deus? Quem é você para questionar? Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para questionar as escolhas de Deus? Como Ele escolheu, o que Ele fez, o que Ele resolveu, o que Ele vai fazer, o que Ele vai dar para cada um, o que Ele tem preparado para cada um? Quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu para discutir com Ele a respeito disso? O Evangelho não permite isso para nós. Quando o proprietário ouviu a queixa, respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por um denário? Você está aqui hoje por quê? O que você espera? Você foi chamado para essa vinha esperando o quê? Não precisa responder para mim, não, irmãos. O que nós temos que entender, irmãos, é que Deus é bom o tempo todo e parece apenas refrão, mas Deus é bom o tempo todo. E interessante o provérbio. Veja, você está em Mateus 20. Olha Mateus 19, no último versículo. O que ele diz lá? Assim os últimos serão os primeiros. Muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E logo ele vai para o versículo 1. E nós terminamos ele dizendo a mesma coisa. Porque os últimos serão os primeiros. E como que isso pode acontecer, meus irmãos? Como que um último pode ser primeiro? Você tem noção de como um último pode ser primeiro? O último só pode ser primeiro. Imagine uma corrida. Se todos eles passarem ao mesmo tempo na linha de chegada. Passar ao mesmo tempo na linha de chegada. Todos nós somos iguais perante Deus. Os últimos, para chegar em primeiro, ele tem que atravessar junto com o primeiro. Eles têm que passar empatados, na mesma linha. O que Jesus está falando aqui para nós, no reino não tem ninguém que é bom. Não tem ninguém que é melhor. Bom só Deus. Isso nós vamos ver em Mateus 19. Voltou. Se você voltar, foi exatamente o que ele vai falar para o jovem rico, quando pergunta para ele, bom mestre, mas por que me chamam de bom? Bom é? Bom é Deus. E se ele soubesse quem era Jesus, que ele respondia, por isso que eu estou te chamando, porque o Senhor é Deus. Mas como não tinha o conhecimento sobre quem é Deus, a qual nós esperamos ter, é que Deus é bom. E se tem alguém que é bom, é Deus. Se Deus é bom e todos nós somos os últimos e os primeiros, todos nós estamos na mesma linha, no mesmo patamar. Se Deus te chamou para você fazer algo, faça, sem olhar se o seu irmão está fazendo ou não está fazendo. Às vezes Deus te chamou para você ficar sentado só no banco da igreja. Fique sentado só no banco da igreja, não tem problema. Mas entenda quem é Deus na sua vida. Entenda quem é Deus na sua vida. Se Deus levantou algumas pessoas estratégicas para o reino, Deus vai tratar com eles. E se Ele levantou você como uma pessoa estratégica, você não é melhor do que aquele que está sentado na cadeira da igreja. Não é. Você não é. Eu não sou. Nós não somos. Nós estamos todo mundo na mesma linha de chegada. Na mesma linha de chegada. E Jesus deixa isso bem claro. Porque em outras passagens
você percebe que Jesus falou, ó, se você quer ser o primeiro, que você seja o último. Ele está tratando de algo imperativo, ele está falando de algo que é humildade. Está chamando nós ao quê? A sermos pessoas humildes. Mas aqui é interessante que ele coloca de uma maneira afirmativa. E que nós temos que entender que ninguém é melhor do que ninguém, e que a justiça de Deus e a graça é derramada sem nós merecermos, sem nós sermos consultados. Ou alguém aqui foi consultado? Não fomos consultados. Se você não for consultado, você só tem que aceitar, receber e desenvolver a sua salvação, de acordo com o que você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. E o fato de melhor ser mais dado não significa que você é melhor, mas que você tem mais trabalho. Você vai ter que suportar o fardo maior. Você vai ter que ser aquele que vai trabalhar as 12 horas pelo denário. E que Deus permita nós não chegar no fim da nossa jornada murmurando. Mas nós chegamos igual o apóstolo Paulo, que fala: combati o bom combate. E aqui está a minha coroa, a qual trocarei pela coroa de justiça. Então, ela acompanha essa parábola, a parte indicativa, que é uma simples constatação de fato, que o último será o primeiro e o primeiro será o último. E todos vão cruzar a linha de chegada no mesmo momento. No mesmo momento. Todos aqueles que estão em Cristo estão predestinados à vida eterna. É nisso que nós temos que nos apegar. É nisso que nós temos que confiar. Deixa eu ver a hora aqui, senão eu perco a hora. E qual que é a mensagem disso, irmãos? Qual que é a mensagem importante? A mensagem que fica, e fica claro para nós, é que Deus é soberano. A soberana graça salvadora de Deus para pecadores indignos. E que Ele derrama a riqueza da graça. A riqueza da graça é derramada para todos. O denário é para todos. E a riqueza da graça ela é derramada. E os cristãos recebem uma parte infinita da eterna misericórdia do Senhor. Graça é você receber algo que você não merece. Alguém acha que merece a graça aqui? E misericórdia? Misericórdia é você saber que você merece algo e você não vai receber esse castigo que você merece. Então Deus está agindo de misericórdia, porque você sabe que você está condenado. Você sabe que você fez. Você sabe que você é um pecador. Você sabe que você ofendeu Deus. E se você ofende Deus, você merece a condenação. Mas Ele há de agir de misericórdia e não nos condenar. Por quê? Porque a justiça de Deus foi feita na cruz do Calvário. Você percebe que os valores do reino começam a modificar para nós? Você percebe que tudo, as paredes que é colocada, que muitas vezes é interessante, mas ela é nada. Você pode derrubar essa parede, você só não pode mexer na coluna. Nós podemos subir qualquer parede aqui, mas nós não podemos mexer na coluna. A justiça e a graça de Deus é intocável. Se você tentar tocar nessa coluna, você vai ter problema. Você vai ter problema.
problema que eu falo é em viver o Evangelho. E muitas vezes nós dificultamos, nós somos igual o povo de Israel que fica andando no deserto, dando voltas e voltas no mesmo lugar. Por quê? Porque nós tocamos aonde nós não temos que tocar. Nós não entendemos e queremos que Deus faça essa justiça de maneira que nós achamos que tem que ser feito. E ficamos rodando. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de ficar, não quero mais, não aguento mais, não vou mais na igreja, não quero mais Deus, Deus não faz, Deus não é tudo aquilo que falou, e você fica rodando porque você mexeu na coluna do Evangelho. Você criou parede em frente a essa coluna. E essa parede, ela só criou um muro, onde fica difícil apenas para você sobrepor ele. Porque em Cristo nós temos a redenção completa por meio do seu sangue, perdão de pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios. E se você perceber, que o salário ali é algo que nenhum dos trabalhadores mereciam. Nem aqueles que foi combinado de um denário, que sabia quanto ia receber, porque aquele denário já era muito, nem aqueles que não foi combinado valor nenhum. Nenhum de nós, nenhum deles mereciam. Então, se você tem a ideia de que você é um cristão realmente autêntico, você vai perceber, você vai receber a graça, a imensurável graça de Deus sobre as suas vidas. E isso vai ser suficiente para alimentar a sua fé. Você chegar diante de Deus com fé. Chegar diante de Deus, você colocando quais são os seus problemas, as suas necessidades, mas sabendo que tudo isso, se Ele conceder, é puramente por graça. E Ele não tem nenhuma obrigação de conceder. E se Ele não conceder, Ele não é injusto por isso. Não importa se você está orando pela conversão do seu filho, da sua mãe, da sua mulher, durante 20, 30, 40 anos, e eles não se converter, Deus não é injusto por isso. Mas se eles se converterem, a glória é só dele, porque a graça alcançou a eles também. Esse é o trabalho que nós fazemos na vinha, a oração, o estudo, a dedicação às coisas de Deus é o trabalho na vinha. E esse trabalho só é feito porque o Senhor te pegou para fazer. Então não espere nada em troca. Faça. E só dele ter nos escolhido, só dele ter olhado para nós, ter voltado 3 vezes para buscar os trabalhadores para a vinha, já é demais, já é muita graça, é muita graça, é muita graça derramada. E nós vamos entender que o céu não é uma recompensa por um serviço longo ou um trabalho duro, não. O céu não é recompensa do cristão. Eu sei, irmãos, às vezes eu sou chato disso, eu sei que muitos pensam que o céu é uma recompensa. O céu não é recompensa. O céu é uma promessa que Jesus fez, falou assim, quando vocês estarão comigo onde eu estiver. É uma promessa que ele fez. E a promessa de Deus, todas são cumpridas. Nenhuma caiu. E nenhuma vai cair. Então nós não temos que ficar criando expectativas, a qual não foi prometido para nós. E qual que é o propósito disso, irmãos? Porque a parábola, ela tem um contexto. E o contexto é a parte de Mateus 19, onde ele vai tratar com o jovem rico. Na qual os apóstolos, vendo tudo aquilo, começam a questionar.
Olha, ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero herdar os céus. E Jesus chega para ele e fala assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí para ele pesou, né? Ele, aí não deu, né? Porque ele já guardava todos os mandamentos, ele era um religioso, e quando ele falou que guardava os mandamentos, Jesus não questionou ele, falou: então tá bom, então, já que você faz tudo isso, vende o restante e dá aos pobres, né? Mas será que Jesus queria que ele vendesse as coisas e desse aos pobres mesmo? É isso aí. Será que Jesus quer isso mesmo? Que você tem, pega a sua casa lá, vende para dar para os pobres, para seguir ele? E da mesma maneira, os apóstolos não conseguiam compreender aquilo. Tanto que eles falaram assim: olha, se é difícil para o rico, imagine para nós. E nós largamos tudo para seguir o Senhor. Nós deixamos pais, mães, etc. Tudo, nós deixamos tudo para trás. E eles, falando que deixou tudo para trás, eles estavam questionando Jesus, falando: tá, e o que nós vamos receber com isso? Eu deixei tudo para trás. E nós vamos receber o quê? Por ter deixado tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos receber? E aí entra o contexto da vinha. Eles também estavam esperando algo em troca de estar seguindo Jesus. Eles também não tinham a compreensão. Jesus não havia morrido ainda. Eles não tinham a compreensão daquilo. Eles achavam que o reino, Jesus como rei, ia reinar naquele momento. Eles perguntavam: quando vai ser seu reino? Quando que nós vamos pôr a mão nesse reino? Mas a Bíblia é tão atual que é hoje, e isso. Nós esperamos colocar a mão no reino hoje aqui. Nós queremos apalpar, nós queremos um reino apalpável. Eu quero viver o reino aqui agora. Aí eu tenho uma novidade boa para falar para vocês. Você pode viver o reino aqui agora. O vislumbre do reino. Você pode experimentar o convívio com o rei. Hoje nós podemos experimentar o convívio com o rei, porque nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós nós podemos viver esses vislumbres, e desses vislumbres nós podemos vislumbrar, desejar algo maior. E o que é desejar algo maior? Estar com Ele aonde Ele estiver. Qual que é a recompensa que nós podemos ter? Ele. O que ele estava falando para aquele jovem rico? Ele falou assim: olha, quando eles questionaram, falou assim: então é impossível a salvação. Aí que Jesus fala: para o homem, nada é possível, mas para Deus tudo é possível. E eu vejo as pessoas fazendo essa oração de tudo é possível para coisas materiais, para o reino terreno. Mas o que Jesus está falando, que é impossível para o homem, é a salvação. O que é impossível para o homem, ele encontrar esse reino por conta própria dele. É impossível para mim e para você pôr a mão nesse reino sem estar com Jesus. É impossível para mim e para você viver esse reino se nós não amarmos a Jesus acima de todas as coisas. O que Jesus está falando para aquele jovem: meu filho, você tem que vender tudo. O que ele fala para mim e para você: se você não entregar tudo, não adianta, não vai conseguir viver o evangelho. Se você não se entregar completamente, se você não colocar o seu amor, toda a sua dedicação a mim, você não vai viver o evangelho. Você vai ficar sempre esperando coisas terrenas. Porque o evangelho hoje só se vive por amor a Cristo. Não há como viver no evangelho com coisas, com barganha. Eu faço, o senhor faz. Ou você ama a Cristo e faz por amor. E quem faz por amor não espera recompensa. Não espera o denário, não espera. Se você vive o evangelho esperando o denário, a sua recompensa, ou o céu como recompensa, você está vivendo o evangelho errado, meu irmão e minha irmã. O que eu e você temos que acreditar? Que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. O que eu e você temos que fazer? O trabalho na vinha, a qual nós somos chamados. Faça isso. Não espere nada em troca a respeito disso. E viva, irmão.
o Evangelho de verdade. Não uma vida perfeita. Não. Mas você vai viver o Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho sem o peso sobre você. Aquele joguinho de regra, posso, não posso, faço, não faço. O apóstolo Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nós não fazemos porque pode e não pode. Nós não fazemos porque nós não queremos. Você pode? Pode, mas eu não quero. Eu não quero. Por amor a Cristo eu não quero. Mas você pode? Posso. Mas eu não quero. Falta o não querer para nós. Porque nós confundimos o Deus compassivo com o Papai Noel do universo. Aquele que suporta todas as coisas por amor. Ele suporta de quem ele quer suportar. E os apóstolos estavam preocupados com a honra especial. É interessante porque quando os discípulos chegam e a mãe do discípulo vai perguntar e fala assim, olha, Senhor, quando estiver lá, põe meus filhos um do lado do outro, né, para sentar à sua direita lá. E aí os discípulos, os apóstolos ficaram o quê? O que a Bíblia fala? Que eles ficaram indignados com a postura dos outros dois. Por que eles ficaram indignados? Porque só fica indignado quem se acha digno. Ué, eles foram lá e ficaram bravos com os dois que falaram que para sentar do lado. Falaram, não, senhor, por que eles? Eles ficaram indignados porque eles se achavam dignos. Por que aqueles dois? Não fique indignado com nada, irmão. Estava falando para minha esposa, muitas vezes a gente vai chegar no céu e pelo nosso conceito de justiça e de bondade, nós vamos ver pessoas lá no céu que falam assim, mas esse cara está aí? Não, não. Ô senhor, esse céu é ruim, vou embora. Se desse aí não. Porque nós achamos que quem pode ir e quem não pode ir, somos nós que determinamos. E qual que é o princípio disso para nós encerramos, irmão? São 9h30. Quais são os princípios importantes? Um dos princípios importantes para nós é que a salvação não é algo merecido. A salvação não é algo merecido. A salvação não é algo que eu e você merecemos. A salvação não é algo que eu e você conquistamos porque fizemos alguma coisa que Deus olhou e falou assim, nossa, que bonitinho que eles são. Você vai perguntar para mim por quê, então, irmão? Deus me escolheu? Eu não tenho a mínima ideia. Como eu li na entrada em Romanos 9. Não cabe a eu questionar. Porque ele achou um, porque ele amou um e aborreceu do outro, eu não sei por quê. Não tenho a mínima ideia. Só que quando você entende que você está debaixo dessa graça, isso é mais humilhante ainda. Porque se você olhar para o seu lado, se você olhar para o Hitler foi um cara mau, né? Alguém aqui acha que o Hitler está no céu? Eu acho que não está mais, né? Como eu falei, nós somos juízes. O Hitler, não sei quantos milhões matou. Mas lá em Mateus 5 fala que se você desejar mal para o seu irmão, você já matou ele. O que tem de assassino aqui é eu estou aqui. Então, como que nós podemos merecer algo? Se ele fala o seguinte, olha, antigamente falou assim, olha, não cobiçarás, eu porém vos digo, se você olhar para a mulher, você já cobiçou. Se você olhou para o boi, você já cobiçou. Aí azedou tudo. Então não tem como nós nos colocarmos como merecedores de alguma coisa, não há como. Se você tiver um pouquinho de bom senso, conhecer um pouquinho o Evangelho, você vai entender. Quando você percebe as pessoas se autodenominando, se glorificando, se honrando,
Você vai falar assim, que evangelho que essa pessoa está vivendo? E usa um texto interessante, né? Dá honra a quem tem honra. Eu não sei o que tem. É verdade, está na Bíblia. Mas o contexto não é sobre pecadores, óbvio, né? Então Deus concede a mesma graça abundante a todos que seguem a Cristo. Pode ser um coletor de imposto, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um adúltero, pode ser um assassino. A graça é derramada independente de você ser o bom samaritano ou se você é um assassino aqui agora. A graça é derramada para quem nem lembra se ele pecou ou não. Porque se a gente perguntar aqui quem é pecador, eu creio que todo mundo vai levantar a mão. Se você perguntar qual foi o seu último pecado, quem pecou hoje? Capaz de ninguém levantar a mão. Quem pecou hoje? Por quê? Porque nós não olhamos para os nossos próprios pecados. Nós não olhamos para as nossas misérias. Olhamos para as misérias dos outros, mas as nossas não. E o apóstolo Paulo vai dizer, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados. Por quê? Porque quem olha para si e vê quem é e reconhece, sabe da sua dependência de Cristo e vai aos pés de Cristo. Corre lá. Você é um pecador? Você está em pecado hoje? Corre para Cristo, meu irmão, minha irmã. Sai voando. Se joga aos pés dele, faz a oração do ladrão da cruz. Senhor, lembra de mim. Faz a oração lá no capítulo 18 de Mateus, se não estiver enganado, não lembro agora, mas do homem bom e do pecador. Falou, Senhor, eu não sou digno de olhar para cima. Enquanto o outro falava assim, ainda bem que eu não sou igual a esse. Dou meu dízimo, faço isso, faço aquilo outro, minhas orações. E Jesus fala que quem saiu ali, encontrou misericórdia, foi aquele que confessou os seus pecados. Então, o princípio é simples. Mas você vai falar assim, mas irmão, então quer dizer que os galardões são iguais? Não é isso que eu falei. A parábola não fala sobre galardões. Mas eu posso trazer um texto para você, para que nós tenhamos ideia. Em Apocalipse 4:10, e eu encerro, 4:10-11, fala assim, ele retrata o que acontece com as recompensas. Ele fala, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono, e adoraram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. É isso, meus irmãos. Eu não sei o tamanho do seu galardão. Sabe o que você faz com ele? Que falou o texto de Apocalipse, pega ele e joga aos pés daquele que é único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A recompensa quem dá é Ele. Cabe a nós jogarmos, não importa a sua coroa, não importa o seu galardão, se é pequeno, se é grande, só tem um lugar onde ele vai ser depositado. Aquele que merece honra, glória e louvor. Se é isso que você quer para a sua vida, meu irmão e minha irmã, vá aos pés de Cristo. E nós encerramos com uma oração. Vamos levantar e orar, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor. Estamos prostrados diante de Ti, aqui mais uma vez, Senhor. O que temos para oferecer ao Senhor? Nada. Nada, Senhor. Nada. Estamos aqui apenas para reconhecer o que o Senhor fez por nós. O Senhor foi e nos chamou para a Tua vinha, para trabalhar. Não permite que nós ficamos esperando a recompensa, Senhor. Coloque em nosso coração, que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações o desejo de Te conhecer mais,
de Te buscar, de ter um relacionamento mais perto contigo, Senhor. Entender essa justiça e essa graça que foi efetuado na cruz do Calvário. Nos dê esse entendimento não porque somos bons, mas para que o Teu nome seja honrado e glorificado acima de todas as coisas em nossas vidas. E receba a honra e glória de cada um aqui presente, Senhor. Abrindo e declarando a total dependência a Ti, em todas as coisas. Nós Te adoramos, Jesus. Eu Te amo, Senhor. E que não seja apenas de boca isso, Senhor. Que meus irmãos que declaram adoração a Ti não seja apenas de boca, Senhor. Mas seja daquilo que está no nosso coração. Naquilo que o Senhor colocou. Naquilo que o Senhor tem alimentado. Naquilo que o Senhor tem feito crescer em nós. Mas desde que tudo isso dê glória unicamente ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém.